certeza você já ingeriu algum alimento nutracêutico ou funcional. Nunca ouviu falar? Então saiba agora no Sertão Saudável quais são eles e por que são tão importantes para a sua dieta. O que é a gordura trans? A gordura trans é um tipo de gordura saturada que é adicionada aos alimentos com o objetivo de aumentar o seu sabor. Então, tem o objetivo também de aumentar o prazo de validade dos alimentos quando eles estão colocados na prateleira dos supermercados. Essa gordura saturada é uma gordura prejudicial. Ela pode trazer vários tipos de doenças, principalmente doenças do coração. O que são alimentos funcionais? Os alimentos funcionais são alimentos ou bebidas que possuem substâncias químicas que podem regular determinadas funções do nosso organismo. Então, quando eles são consumidos na nossa dieta, no nosso dia a dia, essas substâncias podem regular algumas funções, prevenindo várias doenças, como por exemplo as coronariopatias, hipertensão arterial, diabetes, câncer, doenças infecciosas. Então, além do seu poder nutricional normal, porque esses alimentos fornecem açúcares, lipídios, vitaminas, proteínas, esses alimentos também ajudam o nosso organismo a regular algumas funções e prevenir doenças. O que são nutracêuticos? O termo nutracêutico engloba uma ampla variedade de alimentos e componentes alimentícios que podem ter um apelo médico ou um apelo de saúde. Então, normalmente são alimentos, bebidas ou propriamente substâncias isoladas que podem ser adicionadas a esses alimentos, como por exemplo em sopas, em cereais, e esses alimentos podem trazer benefícios para a nossa saúde. Quais os benefícios que uma alimentação saudável traz para a nossa saúde? Essa questão da alimentação saudável já é um hábito em muitas culturas, em muitas regiões do mundo, como por exemplo os esquimós. Eles consomem muitos peixes e esses peixes são ricos em ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Então essas pessoas eles têm uma baixa incidência de doenças cardiovasculares. Os franceses, por exemplo, apesar de ter uma alimentação muito calórica, eles têm o hábito de consumir o vinho. O vinho tem substâncias antioxidantes, como por exemplo o resveratrol, e aí na França a gente tem baixa incidência de doenças cardiovasculares, justamente pelo consumo de vinho que eles têm o hábito de consumir, junto com as refeições. Então os orientais, por exemplo, também têm um hábito muito grande de se alimentar da soja, dos seus derivados, e isso contribui para uma baixa incidência do câncer de mama. Outro hábito que ele tem é o consumo elevado de frutas e verduras, e isso pode contribuir para prevenir vários tipos de câncer, doenças do coração, diabetes. Existe a famosa dieta do Mediterrâneo, que as pessoas associam condimentos, frutas, legumes, todas essas substâncias, todos esses alimentos ricos em substâncias antioxidantes que servem para prevenir principalmente doenças do coração. Você poderia dar exemplos de alimentos funcionais e nutracêuticos? Os principais exemplos de alimentos funcionais que nós temos, que podem ser vendidos em supermercados, em lojas de conveniências, em farmácias, são, por exemplo, a soja e os seus derivados, os cereais integrais, como a cevada, a aveia, o centeio. Nós temos o tomate, a uva, brócolis, linhaça, leite fermentado, entre outros. Então, a principal diferença entre o alimento funcional e o nutracêutico é que no nutracêutico nós temos muitas vezes substâncias isoladas. Então, por exemplo, o tomate, que é considerado um alimento funcional, ele tem como principal constituinte químico o licopeno. E esse licopeno é considerado um nutracêutico. O que são probióticos? Os probióticos são micro-organismos vivos, principalmente aqueles pertencentes ao gênero Lactobacillus, que são adicionados aos alimentos, como por exemplo em sucos, leites, bebidas fermentadas em geral. Então, essas substâncias são conhecidas como bioterapêuticos, bioprofiláticos ou também como bioprotetores, porque eles têm a função de regular a nossa flora intestinal, prevenindo infecções.
Então, e são muito comuns esses lactobacilos em algumas bebidas, como por exemplo o Yakult, o Activia, que ajudam a regular a flora intestinal, prevenindo o aparecimento de infecções entéricas e até infecções gastrointestinais. Quais os benefícios que o vinho traz para a saúde? O vinho possui substâncias antioxidantes, como por exemplo o resveratrol, a quercetina, o camferol e algumas outras substâncias fenólicas. Essas substâncias podem atuar no nosso organismo, agindo no sequestro dos radicais livres, prevenindo diversas doenças, como câncer, como diabetes, doenças cardiovasculares, Parkinson, Alzheimer, que são todas doenças provocadas pelos radicais livres. Então, vários estudos epidemiológicos mostram que o consumo moderado de vinho pode trazer benefícios para a nossa saúde. Uma outra dica que nós damos é que, se não quiser utilizar o vinho durante as refeições, pode-se utilizar o suco de uva integral, que tem as mesmas substâncias químicas, a mesma constituição que tem no vinho e também pode trazer benefícios para a nossa saúde. Quais as principais fontes naturais de antioxidantes? Nós temos várias fontes naturais dessas chamadas substâncias antioxidantes. Então, eles podem ser adquiridos na dieta através do consumo de frutas, do consumo de verduras, de condimentos, temperos, hortaliças, plantas medicinais que muitas vezes são utilizadas para produção de chás. Então, nós temos também algumas bebidas, a uva, o tomate, a cenoura. Então, existem várias fontes de antioxidantes que devem ser consumidos todos os dias, de uma dieta regular, que vão trazer benefícios para a nossa saúde, prevenindo a ocorrência de diversas doenças. O que são ácidos graxos, ômega 3 e 6? Existem na nossa dieta dois tipos de ácidos graxos. Os ácidos graxos que são saturados, que normalmente estão associados ao aparecimento de doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Então, esses ácidos graxos que estão presentes, por exemplo, na margarina, eles não trazem benefícios para a nossa saúde. Então, o outro tipo de ácido graxo que nós temos são os ácidos graxos insaturados. Esses ácidos graxos insaturados podem ser divididos em monoinsaturados, que estão presentes, por exemplo, no azeite, e ácidos graxos poliinsaturados, como os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Quais são as vantagens de consumir esse tipo de gordura? Então, esses ácidos graxos trazem vários benefícios para a nossa saúde, como, por exemplo, eles têm um efeito anti-inflamatório, eles ajudam a regular os níveis de triglicerídeos no nosso organismo, então podem prevenir o aparecimento de diversas doenças, como, por exemplo, doenças do coração. Então, de certa forma, o consumo desses ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, ele é benéfico para o nosso organismo. Qual a importância das fibras alimentares? As fibras alimentares também são bastante consumidas pela população porque ajudam a regular algumas funções do nosso organismo, principalmente o funcionamento do intestino, como também ajudar a diminuir a absorção do colesterol a partir dos alimentos da nossa dieta. No próximo bloco, o professor Jackson vai dar dicas sobre como consumir os alimentos funcionais e nutracêuticos. Se você está em busca de uma dieta saudável, não pode deixar de acompanhar. Então, agora nós vamos dar algumas dicas para que vocês possam aproveitar ao máximo o poder dos alimentos funcionais. Então, a nossa primeira dica é que esses alimentos devem ser consumidos numa dieta normal, numa dieta usual, e devem estar associados a hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, fazer algum tipo de esporte, para que esses alimentos possam ser utilizados pelo nosso organismo, fornecendo energia. Então, nós sempre recomendamos o consumo de frutas vermelhas, como, por exemplo, a maçã, a uva.
é importante ter uma alimentação rica em cenoura, beterraba, porque são ricas em carotenoides. Essas substâncias têm um efeito antioxidante, podem combater diversas doenças. A melancia, que é uma fonte de aminoácidos que também é importante para o nosso organismo. Esses aminoácidos podem ser utilizados para a síntese de proteínas, regulam funções do nosso organismo. Então existem vários alimentos que podem ser consumidos e que são fontes dessas substâncias que vão trazer benefícios para a nossa saúde e para o nosso organismo como um todo. A nossa segunda dica é que a alegação de propriedade funcional deve ter embasamento científico. Então, hoje em dia, nós temos vários exemplos de produtos que estão disponibilizados na internet, onde existem propagandas na televisão, com a alegação de que são alimentos funcionais ou de que são nutracêuticos. Então, o mais importante, quando for consumir esse tipo de alimento, é observar no rótulo, na embalagem desse alimento, se ele tem registro no Ministério da Saúde, no Ministério da Agricultura ou na Vigilância Sanitária. Então, se não tiver esse registro, é um risco para a população consumir esse tipo de alimento, porque pode ser que haja falsificação e esse alimento, ao invés de trazer benefícios, ele pode trazer prejuízo para a nossa saúde. Então, se esses alimentos forem consumidos de maneira moderada e da maneira correta, eles podem trazer uma melhoria da qualidade de vida para diversas pessoas em diversas regiões do nosso país. Então, a nossa terceira dica é que esses alimentos funcionais e os nutracêuticos são considerados alimentos seguros, que se forem consumidos da maneira correta, de maneira moderada, podem trazer benefícios para a nossa saúde. Então, eles não vão acarretar efeitos colaterais, reações adversas, e o único risco que eles podem trazer para o nosso organismo é nós não conseguirmos os efeitos esperados. Então, outro alerta que nós damos também é que se eles forem consumidos em alta concentração, em alta quantidade, eles podem acarretar danos ao nosso organismo. Podem provocar ganho de peso, podem provocar um efeito pró-oxidante, como por exemplo no consumo excessivo de vitaminas. Então esses efeitos que seriam benéficos, eles passam a ser prejudiciais. A última dica do programa de hoje é que, como nós vimos, esses alimentos funcionais e os nutracêuticos podem trazer benefícios para a nossa saúde, prevenindo diversas doenças. Então, eles podem trazer energia, vitalidade para o nosso organismo, que pode ajudar no nosso dia a dia. Então, como nós vimos também, esses alimentos, eles são preventivos. Eles ajudam a prevenir doenças e não ajudam a tratar. Então, se de alguma forma uma pessoa tem uma determinada doença, ela deve procurar um médico para usar um medicamento. Então, a grande vantagem do alimento funcional é que ele pode prevenir a doença e não necessita ser prescrito por um profissional de saúde. O medicamento não, ele deve ser prescrito. Então, se você quiser saber mais informações de como tirar melhor proveito, de aproveitar os benefícios desses alimentos funcionais, pode consultar um profissional de saúde, como por exemplo um médico ou um nutricionista.